para falar que a ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, afirmou que deve apresentar ao presidente Lula uma proposta para revisão de gastos públicos aqui no Brasil. A intenção é conversar com o presidente após o segundo turno das eleições municipais. Olha, esse é um assunto que deve, assim, mexer com o governo, porque o que a gente tem visto é gastos altos. Será que ele vai aceitar, hein? Pois é, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que o governo federal precisa rever os gastos. Ela ainda não adiantou quais gastos vão ser revistos, mas a maior parte vai para benefícios sociais, gerando uma contradição dentro do governo federal. Por exemplo, sabe quando o supermercado ele anuncia a promoção do pacote de arroz de 5 quilos, que estava custando na semana passada R$ 38, nesta semana vai ser vendido a R$ 30, ou seja, um desconto de R$ 8? Pois é, aí vai a dona de casa toda animada lá no supermercado para comprar esse arroz na promoção, e aí dentro do supermercado ela percebe que falta carne na geladeira dela. Então ela vai lá na seção de carne para, além do arroz na promoção, comprar a carne. Só que ela percebe que essa carne que na semana passada custava R$ 30, nesta semana estará custando R$ 38. Ou seja, houve um reajuste. Na verdade, a promoção do arroz foi descontada ali na carne. E no final das contas não tem promoção nenhuma, a dona de casa vai gastar do mesmo jeito. É basicamente isso que o governo federal vai fazer com essa revisão de gastos. No início do mandato do presidente Lula, muitos benefícios sociais que tinham sido cortados na época de Jair Bolsonaro foram relançados pelo presidente. E agora a ministra Simone Tebet disse que alguns desses benefícios foram ineficientes e que precisam sim ser revistos. Ou seja, o presidente que deu o benefício com uma mão pode retirar esse benefício com a outra. E no final das contas ninguém saiu beneficiado. O que acontece é que o presidente tem uma meta de poupar ali, não terminar o ano com a marca do déficit zero, ou seja, não gastar mais do que tem. Se no final do ano o governo federal estiver com o cofre zerado, tudo bem, a meta foi atingida. Agora, se chegar no fim do ano e o governo federal estiver com um saldo negativo de até 28 bilhões de reais, a meta também foi atingida porque essa é a margem de tolerância do governo. Para cumprir essa meta, o governo federal bloqueou 13 bilhões de reais até o momento. A gente já sabe que as áreas mais afetadas são saúde, educação e transportes, mas para evitar novos bloqueios, o governo federal então vai rever esses gastos, segundo adiantou Simone Tebet. Ela disse que tem 30 medidas que vão ser cortadas, mas que precisa de ajuda do parlamento para isso. Então, depois do fim das eleições, o presidente Lula vai se reunir com Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, e Rodrigo Pacheco, do Senado Federal, para mexer nessa revisão de gastos. Uma das metas é combater o supersalário no serviço público. A gente sabe que tem um projeto de lei nesse sentido, que agora o governo vai apoiar. Mas o governo também deve fazer um pente fino naqueles benefícios sociais que um dia foram importantes e que hoje são considerados ineficientes. Vamos ouvir a ministra Simone Tebet. Chegou a hora para levar a sério a revisão de gastos estrutural no Brasil. O Brasil já fez o dever de casa, o governo, o Congresso, do lado da Receita. Não é possível mais, pelo lado da Receita, nós podermos apenas, sobre a ótica da Receita, resolver o problema do fiscal no Brasil. Estamos agora continuando essa medida de revisão de gastos na parte de fraudes, de equívocos, de erros e desperdícios, mas agora é hora de fazer uma revisão estrutural. Política pública ineficiente não é justiça social. Política pública ineficiente é colocar dinheiro do povo, dinheiro público, em políticas que não chegam aos que mais precisam. O que eu posso dizer é o seguinte, salários acima do limite constitucional não é desperdício, é ilegal, inconstitucional e imoral. Bom, segundo a ministra, não dá mais para aumentar a arrecadação. A arrecadação do governo é com aumento de impostos. Não dá mais para arrecadar impostos porque eles já estão altos demais. Então agora o governo decidiu cortar na carne. Pelo menos o ganho real do salário mínimo vai ser mantido. O presidente Lula se comprometeu a dar um aumento significativo no salário mínimo justamente
todos os anos. Segundo Simone Tebet, isso estará mantido, então pelo menos o salário mínimo não vai ser mexido, não vai ter ali um aumento pouco significativo no ano de 2025. A gente vai seguir acompanhando porque resta saber quais são essas medidas que vão ser anunciadas, quais benefícios que vão ser cortados. Luiz e Rose. Muito nos interessa essas informações e atualizações, porque se vai haver o corte em supersalários de funcionários públicos, será que neste momento senadores, deputados vão se colocar à disposição para a diminuição desses salários? Porque se for para descontar do professor, se for para descontar de pessoas que realmente têm um salário muito abaixo, aí não dá. Aí não dá. Depende da classe de quem vai perder. Quem vai perder não, né? De quem ali realmente vai ter que se adequar a essa situação toda. Então é um assunto que interessa a nós aqui como imprensa e a você, principalmente trabalhador que está nos assistindo agora. É esperar para ver. Esperar para ver. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!